Assalamu alaikum, marhaban, كيف الحال? Ismi Brisa Sócio. E esse é o meu canal. Estou aqui com este livro. Veja, o príncipe e o mendigo. O príncipe e o mendigo, de Mark Twain. Muito interessante. Um mendigo troca de lugar com o príncipe da Inglaterra. Como será isso? Ele dedica a essas crianças agradáveis e bem comportadas. Suzy Clara Clements. Eu acho que ele dedica aos seus filhos, né? Que é a Suzy, afetuosamente dedicado por seu pai. Então, quem é o pai deles? Então, tá claro que é o Mark Twain, certo? Temos aqui o nascimento do príncipe e do mendigo. Os primeiros anos de vida de Tom. O encontro de Tom com o príncipe. Então, capítulo 1, tá? O nascimento do príncipe e do mendigo. Nascimento do príncipe e do mendigo. Na antiga cidade de Londres, num certo dia de outono, no segundo quartel do século XVI. Então, começa contando aqui, ambientando no século XVI. Nasceu um menino numa família pobre, de nome Kent, que não o desejava. Então a família não desejava o garoto, né? No mesmo dia, outra criança inglesa nasceu numa família rica, de nome Tudor, que realmente o desejava. No mesmo dia, outra criança inglesa nasceu numa família rica, de nome Tudor, que realmente o desejava. Bom, toda a Inglaterra também o queria, né? A Inglaterra o tinha desejado tão ardentemente e com tantas esperanças. Havia rezado tanto a Deus por seu nascimento, que agora que o menino realmente chegara, as pessoas quase enlouqueciam de alegria. Meros conhecidos se abraçavam, beijavam-se e gritavam. Todo mundo fez feriado, e superiores e inferiores, ricos e pobres, festejavam, dançavam, cantavam e tornavam-se muito sentimentais. E eles mantiveram esse ritmo por dias e noites a fio. Durante o dia, Londres era uma visão e tanto. Durante o dia, Londres era uma visão e tanto, com bandeiras alegres, ondulando de cada sacada, e cumeira, e esplêndidos cortejos marchando pelas ruas. Durante a noite, era de novo uma visão e tanto, com suas grandes fogueiras em cada esquina e seus bandos de folhões criando alegria ao redor. Não se falava de outra coisa em toda a Inglaterra, senão do novo bebê, Edward Tudor, príncipe de Gales, que dormia envolto em sedas e cetins. Inconsciente de todo esse espalhafato, sem saber que grandes lordes e damas o vigiavam e guardavam, e sem tampouco se importar com isso. O bebezinho Edward. Mas não se falava sobre o outro bebê. Tom Kent, envolto nos seus pobres trapos,
exceto entre a família de mendigos, que ele viera incomodar com sua presença. Capítulo 2. Os primeiros anos de vida de Tom. Então vamos lá. Vamos pular vários anos. Londres tinha 1500 anos e era uma grande cidade. Para aqueles tempos, tinha 100.000 habitantes. Alguns acham que o dobro disso. As ruas eram muito estreitas, tortuosas e sujas, especialmente na parte em que Tom Kent vivia, que não ficava muito longe da ponte de Londres. As casas eram de madeira, com o segundo andar projetando-se sobre o primeiro e o terceiro estendendo seus cantos além do segundo. Quanto mais altas as casas, mais largas elas se tornavam. Eram esqueletos de fortes vigas entrecruzadas, com material sólido no meio, revestido de reboco. As vigas eram pintadas de vermelho, azul ou preto, de acordo com o gosto do proprietário. E isso dava às casas uma aparência muito pitoresca. As janelas eram pequenas, guarnecidas com pequenos vidros chanfrados e abriam para fora sobre gonzos como as portas. A casa em que vivia o pai de Tom ficava no alto de um pequeno buraco imundo chamado Offalcourt, perto de Pudding Lane. Era pequena, deteriorada e frágil, mas estava apinhada de famílias desgraçadamente pobres. A família de Kent ocupava um quarto no terceiro andar. A mãe e o pai tinham uma espécie de armação de cama no canto, mas para Tom, a avó e suas irmãs. Beth, não haviam restrições, eles tinham todo o chão. Onde a senhora pegou o padre da senhora aqui na rua? Ali embaixo, eu peguei de volta. Ele estava andando aqui na luz aqui, aí eu vim pra cá. Aí eu chamei a senhora, chamei aí. Ih, meu Deus do céu. A gente conseguiu pegar, graças a Deus. A senhora viu eu chamando aí? Não. Eu tava chamando, eu tava aí ontem. Fiquei meia hora chamando aí. Nossa, obrigado, viu? Eu não ouvi, mas... Doutor? Verdade. Eu cortei a asinha dele. Obrigado, viu? A família de Kent ocupava um quarto no terceiro andar. A mãe e o pai tinham uma espécie de armação na cama no canto, mas para Tom, a avó... Mas para Tom, só que tinha uma espécie de no canto, né? Porque as suas duas irmãs, Beth, juntamente com a avó, não haviam restrições. Eles tinham todo o chão para si e podiam dormir onde escolhessem. Havia os restos de 1 ou 2 cobertores e alguns feixes de palha antiga e suja, mas não podiam ser corretamente chamados de camas, pois não eram organizados, eram chutados para uma grande pilha de manhã e à noite selecionava-se parte daquela massa para o uso. Beth e Nan tinham 15 anos, gêmeas. Eram meninas de bom coração, sujas, vestidas com trapos e profundamente ignorantes. As garotinhas gêmeas. A sua mãe era como elas, mas o pai e a avó eram um par de demônios. Embebedavam-se sempre que podiam, depois brigavam entre si ou com qualquer outra pessoa que aparecesse no seu caminho. Sempre praguejavam e diziam palavrões bêbados ou sóbrios. John Kent era ladrão e sua mãe uma mendiga. Faziam das crianças mendigos, mas não conseguiam fazer delas ladrões. Entre a ralé terrível que habitava a casa, mas dela não fazendo parte, estava um bom e velho padre que o rei tinha despejado de sua casa com uma pensão
de alguns centavos, e ele costumava chamar as crianças à parte e ensinar-lhes um segredo, ensinar-lhe em segredo boas maneiras. O padre Andrew também ensinou a Tom um pouco de latim, o ensinou a ler e a escrever, e teria feito o mesmo com as meninas, mas elas tinham medo das zombarias dos amigos, que não teriam suportado nelas tamanho refinamento. Assalamu alaikum. Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um vídeo, Momento Leitura. Estou aqui com... Oh, caiu o livro. Estou aqui com este livro, O Príncipe e o Mendigo. O autor é Tom Sawyer. Livro de Tom Sawyer. Continuando então na página 13. Toda a Falkirk era apenas uma colmeia, como a casa de Kent. Bebedeiras, tumultos e brigas eram a ordem ali. Todas as noites e durante quase toda a noite, cabeças quebradas eram tão comuns como a fome naquele lugar. Entretanto, o pequeno Tom não era infeliz. Ele levava uma vida dura, mas disso não tinha conhecimento. Era a espécie de vida que todos os meninos de Falkirk levavam. Portanto, ele supunha que era uma vida correta e confortável. Quando chegava em casa de mãos vazias à noite, sabia que o pai o xingaria e bateria primeiro, que, uma vez satisfeito, a terrível avó faria tudo de novo, aperfeiçoando ainda mais os maus tratos. E que, no meio da noite, a mãe faminta se aproximaria furtivamente com qualquer migalha ou crosta miserável que fora capaz de guardar para ele às custas de ela própria passar fome, mesmo que fosse frequentemente apanhada nessa espécie de traição e levasse por isso tremendas surras do marido. Não, a vida de Tom seguia bastante bem, especialmente no verão. Ele apenas mendigava o bastante para salvar a sua pele, pois as leis contra a mendicância eram severas e as penalidades pesadas. Assim, gastava boa parte do seu tempo escutando as encantadoras velhas histórias e lendas do bom Padre Andrews sobre gigantes e fadas, anões e gênios, castelos encantados e deslumbrantes reis e príncipes. A sua cabeça se encheu dessas coisas maravilhosas e muitas noites, enquanto ficava deitado no escuro sobre a palha escassa e repulsiva, caçando, faminto e sentindo a dor de uma surra, ele voltava à sua imaginação e logo esquecia as dores e sofrimentos das deliciosas imagens invocadas sobre a vida encantada de um príncipe mimado num palácio régio. Com o tempo, um desejo começou a persegui-lo dia e noite. Queria ver um príncipe real com seus próprios olhos. Falou disso certa vez para alguns de seus camaradas em Falkirk, mas eles zombaram e mofaram dele tão impiedosamente que depois disso ele se contentou em guardar o sonho para si mesmo. Ele lia frequentemente os velhos livros do padre e fazia com que ele os explicasse e comentasse. Os seus sonhos e leituras provocaram aos poucos certas mudanças ao seu ser. As figuras de seus sonhos eram tão refinadas que ele passou a lamentar as suas roupas maltrapilhas e a sua sujeira, desejando que fosse limpo e mais bem vestido. Continuava a brincar na lama de qualquer jeito e também a gostar de brincadeira, mas em vez de chafurdar no Tâmisa unicamente para se divertir, começou a descobrir mais um valor nessa forma de diversão.
por causa das lavagens e purificações que proporcionava. Tom sempre podia descobrir alguma coisa acontecendo ao redor do Maypole em Sheepside e nas feiras. Ao redor de Maypole em Sheepside e nas feiras. E, de vez em quando, ele e o resto de Londres tinham uma chance de ver uma parada militar quando algum infeliz famoso era levado prisioneiro para a torre por terra ou barco. Certo dia de verão, ele viu a pobre Anne Askill e 3 homens serem queimados na fogueira de Smithfield e escutou um ex-bispo lhes pregar um sermão que não o interessava. Sim, a vida de Tom era bastante variada e agradável no geral. Aos poucos, as leituras e os sonhos de Tom sobre a vida principesca provocaram um efeito tão forte sobre a sua mente que ele começou a representar o príncipe. De forma inconsciente, a sua fala e maneiras tornaram-se curiosamente cerimoniosas e corteses para a imensa admiração e diversão de seus íntimos. Mas a influência de Tom entre esses jovens começou então a crescer dia a dia e com o tempo ele veio a ser julgado por eles com uma espécie de temor admirado como um ser superior. Ele parecia saber tanto e, além disso, era tão profundo e sábio. Os comentários de Tom e os desempenhos de Tom eram relatados pelos meninos a seus pais. Então, esses também começaram a discutir Tom Kent, a considerá-lo uma criatura muito talentosa e extraordinária. Adultos traziam suas perplexidades para que Tom as resolvesse e ficavam espantados com a inteligência e sabedoria de suas decisões. De fato, ele se tornou um herói para todos os que o conheciam, exceto para a sua própria família. Eles eram os únicos a não ver nele nada de especial. Em privado, depois de um tempo, Tom organizou uma corte real. Ele era o príncipe e seus camaradas especiais eram guardas, camaristas da corte, palafreneiros, lords e damas de companhia e a família real. Todos os dias, o falso príncipe era recebido com cerimoniais elaborados que Tom tirava de suas leituras românticas. Todos os dias, os grandes assuntos. Aquele abraço do supermercado Serviçol Malaguti. Aproveite as nossas ofertas especiais para você. Continuando. Então, todos os dias o falso príncipe era recebido com cerimoniais elaborados que Tom tirava de suas leituras românticas. Todos os dias, os grandes assuntos do reino fingido eram discutidos no Conselho Real e todos os dias Sua Alteza de Arremedo emitia decretos para seus exércitos, marinhas e vice-reinos imaginários. Depois disso, ele partia com os seus trapos e mendigava alguns centavos, comia a sua pobre crosta de pão, recebia as costumeiras bofetadas e abusos, após o que se estirava sobre o seu punhado de palha suja e retomava as grandezas vazias em seus sonhos. Ainda assim, o cortejo de ver pelo menos uma vez um príncipe real de carne e osso crescia dentro de si, dia após dia e semana após semana, até que, por fim, absorveu todos os outros desejos e tornou-se a única paixão de sua vida. Certo dia de janeiro, nas suas costumeiras andanças para mendigar, ele vagueou, desanimado pela região ao redor de Mincing Lane e Little Eastcheap, para cima e para baixo, descalço e com frio, olhando para as vitrines das casas de comida para vender
e desejando os terríveis bolos de carne de porco e outras invenções mortais ali exibidas. Para ele eram guloseimas dignas dos anjos, isto é, a julgar pelo cheiro, pois nunca tivera a sorte de possuir e comer uma delas. Caía uma garoa fina, a atmosfera estava escura, era um dia melancólico. À noite, Tom chegou em casa tão molhado, cansado e faminto que o pai e a avó não foram capazes de observar a sua condição desesperada sem ficarem comovidos. À sua maneira, por isso, deram-lhe uma bofetada rápida e o mandaram para a cama. Por um longo tempo, a sua dor e a sua fome, o praguejar e a luta que aconteciam no prédio mantiveram-no acordado, mas por fim os seus pensamentos erraram para longínquas terras românticas e ele caiu no sono na companhia de pequenos príncipes cobertos de joias e ouro que viviam em imensos palácios e tinham criados que lhes faziam salamaleques ou corriam para executar as suas ordens. E então, como de costume, sonhou que ele próprio era um pequeno príncipe. Durante toda a noite, as glórias de sua condição real brilhavam sobre ele. Movia-se entre grandes lordes e damas, num resplendor de luz, aspirando perfumes, absorvendo uma música deliciosa e respondendo às mesuras reverentes da multidão brilhante que se dividia para lhe abrir caminho, ora com um sorriso, ora com um aceno de sua cabeça principesca. E, quando acordou de manhã, olhou para a miséria ao seu redor, e seu sonho provocou o efeito habitual, multiplicou por 1000 a sordidez de seu ambiente, sobreviveram então a amargura, o coração partido e as lágrimas. Então eu terminei aqui de ler o capítulo 2 deste maravilhoso livro, Príncipe e o Mendigo. O encontro de Tom com o príncipe está no capítulo 3. Se você está gostando deste vídeo, desta leitura do Príncipe e o Mendigo de Mark Twain, deixe nos comentários. Wassalamu alaikum e até o próximo vídeo Momento Leitura. Tchau!